Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso propósito de leitura da Bíblia, hoje no livro de 2 Timóteo, a qual o apóstolo Paulo continua a falar com esse jovem pastor, jovem evangelista, esse jovem de Jesus Cristo, a qual tem tantas responsabilidades, mesmo sendo tão novo e mesmo talvez passando por problemas de saúde. Ele então começa aqui a falar coisas importantíssimas, ele começa lembrando de Timóteo. Lembrando da fé não fingida, lembrando das lágrimas do Timóteo e lembrando do Timóteo em suas orações. O apóstolo Paulo não é uma pessoa que estava interessado apenas no trabalho do Timóteo, ele estava interessado no Timóteo, ele se importava com o Timóteo e não somente com o que Timóteo fazia. E ele demonstra isso orando por ele, lembrando dele, falando sobre ele. Ele vai até citar aqui a mãe e a avó do Timóteo, a qual de certa forma viveram de maneira agradável a Deus, e qual ele fala que Timóteo se parece com elas, tendo uma fé não fingida. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que o apóstolo Paulo fala para ele no versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O apóstolo Paulo encorajando Timóteo, dizendo: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. E isso era muito comum, várias vezes aqui você vai perceber o apóstolo Paulo incentivando, encorajando Timóteo, né, a se levantar. Ele vai dizer que, olha, não se envergonhe do evangelho, Timóteo. Eu não me envergonho, não se envergonhe. E ele aqui, nesse pequeno trecho, ele vai dizer algo interessantíssimo sobre o evangelho. Olha, esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho foi constituído o pregador, apóstolo e mestre. Ou seja, por meio do Evangelho, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Ele está falando, Timóteo, não se envergonhe desse Evangelho. Esse Evangelho traz vida, esse Evangelho dissipa a morte, esse Evangelho acaba com as mentiras e age, né, trazendo às pessoas a verdade. Não se envergonhe do Evangelho, Timóteo. Eu quero dizer a você, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Se levante, pregue, fale, faça coisas que de alguma maneira possa expressar o amor de Deus para as pessoas, e eu não vejo nada mais que possa expressar o amor de Deus para as pessoas do que pregar o Evangelho a elas, porque o Evangelho não somente pode mudar a vida de uma pessoa, mas a eternidade dela. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que no capítulo 2 ele diz assim, ó, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Note que ele não diz assim, Timóteo, confie em você, confie em seus dons, confie no que você faz, no que você realiza, você é fera, Timóteo. Não, ele diz, confie, né, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Você quer terminar bem? Você quer combater o bom combate e terminar bem sua carreira assim como o apóstolo Paulo? Não confie em você. Deposite sua confiança em Cristo e se agarre na graça dele. Ele vai dizer assim também, confie a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Essas palavras que eu ministrei sobre você, confie a outros. Timóteo, não guarde tudo isso para você, mas confie a outros. Né? Ele está, de certa forma, falando, olha, eu dei a você um tesouro precioso, não guarde para você, reparta com outros, para que esses outros também repartam com outros. Esse é o desejo do apóstolo Paulo, e com certeza é o desejo de Deus, que a gente reparta aquilo que Deus nos deu com outras pessoas. Ele vai dizer que no versículo 8, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, da descendência de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Olha que interessante. No evangelho que o apóstolo Paulo pregava, ele falava sobre o Cristo ressuscitado dos mortos. E no seu evangelho, você fala sobre Jesus que ressuscitou dentre os mortos? Ou de alguma maneira você só fala do Cristo sofredor? No Evangelho de Paulo, ele não deixava de mencionar que Jesus Cristo está vivo, ressuscitou dentre os mortos. E eu e você também precisamos anunciar não somente o Cristo sofredor que morreu pelos nossos pecados, mas o Cristo que está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E por esse Evangelho ele diz, eu sofro, eu estou preso, para que as pessoas conheçam
E nós? O que a gente está disposto a fazer para que as pessoas conheçam esse Evangelho? Você está disposto a se levantar no ônibus que você vai trabalhar e anunciar o Evangelho? Você está disposto a atravessar a rua, a bater palma no seu vizinho? Você está disposto a, de alguma maneira, talvez deixar o seu conforto para sair pelas ruas e anunciar o que Cristo fez por elas? O apóstolo Paulo estava disposto a perder sua vida por essas coisas. E nós? Até onde estamos dispostos a ir? Aqui no versículo 14 do capítulo 2, ele diz assim: continua a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Novamente o apóstolo Paulo lembra Timóteo e diz para ele evitar essas coisas, evitar controvérsias, evitar conversas que mais vão produzir problemas do que vai edificar. E ele diz assim, ó, evita essas coisas, foge dos desejos da mocidade, não se exponha a isso, tem coisas que você tem que resistir, mas tem coisas que tem que fugir. Mas ele também vai dizer, mas procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Olha que coisa que Deus está ministrando a Timóteo, com certeza falando conosco. Foge de certas coisas, evite certas coisas, mas tem coisas que você deve procurar. E isso é o que nós devemos fazer. Aqui no capítulo 3, ele começa a falar do perfil dos homens dos últimos dias. Ele vai dizer que eles serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, e a lista é grande. E ele vai terminar dizendo, afasta-se desses também. Não somente afastar de conversas e discussões, de ensinos falsos, mas de pessoas que vivem de maneira que desagrada a Deus. Ainda aqui, no capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer assim, ó, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta e o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O apóstolo lista aqui coisas que passou, viveu. E ele diz, todo aquele que quer viver de maneira piedosa e verdadeira a Cristo vai sofrer certas coisas. Você tem sofrido algumas coisas? No seu trabalho, você tem passado por certas coisas? Você tem sofrido por não dizer a mentira quando exigem de você isso? Quero dizer uma coisa a você, se você quer servir Jesus de maneira verdadeira, você vai sofrer certas coisas. Isso faz parte da vida com Deus. Aqui no capítulo 4 agora, ele vai dizer assim, ó, versículo 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E ele termina no versículo 7 dizendo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo aqui está falando para Timóteo, olha, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. E ele chega a dizer para Timóteo, cumpra a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Ele está incentivando a Timóteo a pregação do evangelho, a anunciar a palavra, a criar oportunidades, a falar em hora oportuna, em hora inoportuna, porque o apóstolo Paulo sabe da seriedade que há isso e o que o evangelho pode fazer pelas pessoas, pela vida delas, pela eternidade delas. E aqui o apóstolo Paulo então está falando, né, do seu fim, do final da sua carreira, e melhor do que começar é terminar, e ele está terminando muito bem. E a grande pergunta é, como eu e você vamos terminar? Você começou bem? Você começou lendo muito a Bíblia, orando, buscando Deus, pregando o Evangelho? A grande verdade é que melhor do que começar bem é terminar bem. Que você possa correr essa carreira que está proposta, combater o bom combate, assim como esse homem de Deus. Que Deus te abençoe.